Boa noite, amada Igreja do Parque São Basílio. Boa noite aos nossos amigos que nesta hora também estejam conectados conosco, aos irmãos de outras igrejas também que possivelmente possam estar nos assistindo, que para nós é sempre uma alegria, um prazer. Receba o nosso cordial boa noite e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar nesta hora também em seu lar, em vossos corações, juntamente com a sua família, para experimentar a comunhão com o Senhor e a graça de Deus na sua vida. O culto desta noite tem como tema: conecte-se com Deus, desligue seu celular. E como é bom estarmos conectados, né, com Deus. Desculpe, irmãos, eu li que está chamando a atenção na ordem aqui, né? Mas vale a pena. Conecte-se com Deus, desligue seu celular nesta hora, mas o tema é: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor. Irmãos, é um prazer estar de volta, como eu tive algumas quartas-feiras ausentes. Isso foi participar da Igreja Tem Ciência, e agradecer aqui ao irmão Alex, né, que esteve nesta oportunidade fazendo a direção do culto. E hoje nós estamos então voltando, depois, né, de um período que ficamos ausentes por conta da enfermidade em que minha mãe foi acometida, e nós tivemos que estar acompanhando juntos, e com isso ficamos ausentes por alguns dias. Mas nesta hora eu quero aproveitar este momento até para compartilhar com a igreja, né, a vitória que tivemos, né, na nossa família, especialmente na cura da minha mãe, porque ela já está de alta, está em casa, ainda um pouco debilitada, com dificuldade de andar, com os medicamentos a serem tomados, mas nós cremos que o milagre do Senhor aconteceu na vida dela. Então, eu queria registrar dois momentos que foram assim cruciais e muito importantes diante da experiência em que nós vivemos. É claro que a primeira dela foi no momento da internação. A minha mãe, biologicamente, a data, os anos de vida dela, 88 anos, fez no dia 7 de agosto. E nós tivemos lá os filhos, né, fazendo um almoço com ela, e ali no dia 7 nós já sentimos ela um pouquinho reclamando, né, de alguma coisa, e a gente foi acompanhando, e o fato é que quando chegou no domingo, ela já estava passando mal, precisamos ir até o médico, e fizeram o exame e falaram: está com infecção urinária. Mas na segunda-feira à noite, a frequência cardíaca e respiratória estava muito alta. E diante disso, falamos: vamos para o hospital. Uma sobrinha minha também, que é enfermeira: tio, vamos? Falei: não, vamos levá-la, porque ela estava na casa da minha irmã. E graças a Deus, no hospital fomos bem atendidos, e foi feito os exames, uma tomografia, e o resultado da tomografia foi aquele que, né, já nos apontou. O médico falou: olha, é vidro fosco e isso é Covid, né? E ela precisará ficar internada. E aí, irmãos, 88 anos, há mais de 20 anos que ela não era internada em hospital nenhum. Sempre vai ao médico, acompanhamento, e aí foi uma batalha, porque ela não queria ficar. E aí: eu não quero ficar, e não vou ficar sabendo da situação de longe. A enfermeira já havia conversado, já estava na sala de isolamento. Irmãos, e aí eu quero só registrar esse momento, porque eu já senti Deus agindo neste momento, quando eu comecei a conversar com ela, e vinha à memória realmente textos bíblicos. Minha mãe é uma serva do Senhor, ela conhece a palavra também, mas fui falando e trazendo para levar-lhe esperança, confiança no Senhor. Sabíamos que o momento era difícil, eu mesmo tentando acalmá-la e fazê-la aceitar a ficar internada, mas o coração da gente também fica apertado, né? Mas em espírito de oração, na mesma hora mandei uma mensagem para os irmãos também: ora ao Senhor, porque ela está irredutível. E a posição do hospital é o seguinte: nós não podemos obrigar a ninguém ficar internado.
Se quiser ir embora, a gente não vai obrigar a ficar. Então, é uma decisão do paciente. E ela está lúcida. Então, a decisão é dela. E eu fiquei, então, conversando. Levei tempo, mas para vocês terem uma ideia, eu cheguei no hospital com ela às 18h10. Saí do hospital 10 para meia-noite. E até então, ela nem sendo medicada por conta deste convencimento. Mas, orando lá naquela sala, a gente buscando o Senhor, e teve um momento em que eu parei, botei a mão na cabeça dela e orei ao Senhor. E no final, ela foi acalmando e falou, então, eu vou aceitar, eu fico. Então, uma experiência assim forte que a gente vai vivendo com Deus e já percebendo, Deus está agindo. Aí saí, fomos, então, é aquele problema que os irmãos já conhecem, essa enfermidade, né? Você sai, não pode visitar, não pode ver, e a aflição é grande das pessoas que têm seus parentes internados por essa doença, especialmente os idosos. E então foi se passando, e o outro momento crucial que eu quero colocar foi quando ela teve que ir para o CTI. Que a gente ia lá, recebia a notícia dos médicos, não, o quadro dela está estável, está respirando com oxigênio, mas chegou uma hora que a coisa se agravou e falou, agora ela precisa ir para o CTI. E foi, e a médica fez contato a nós, precisamos entubá-la. E é necessário a autorização dos familiares. E aí, irmãos, você imagina, por mais, né, que a gente sabe, está é idosa, sofrendo essa enfermidade, as notícias que a gente tem, o choque é grande, mas, ao mesmo tempo, nós temos que confiar em Deus e também na medicina. Nós não devemos deixar de confiar na medicina, né? E na oportunidade de conversar com esta médica, foi até meu irmão que entrou, não fui eu. E ele foi conversar com ela, médica, então depois, conversando com ele, viu assim, olha, eu estou vendo até que vocês, a família não está preparada, né? Porque ela já havia ligado para minha irmã e foi um choque. Mas ele falou, não, realmente é difícil, que nós trouxemos ela aqui bem, as notícias que tínhamos é que ela estava bem e, de repente, agravou. Ela, mas a doença é assim mesmo, está bem num dia e no dia seguinte está em situação ruim, horrível, né? Como era o caso, precisando de oxigênio e, se possivelmente, até ser entubado. Na conversa com meu irmão, ele colocando também as dúvidas sobre isso, a médica falou, tudo bem, nós vamos, então, tratá-la como se fosse um paciente de 50 anos. Vamos deixá-la na ventilação, mas deu a entender assim, que ela vai ficando aí, possivelmente deve até passar, né? Ter o momento dela, sem, então, o sofrimento da intubação. E aí, diante dessa notícia, é que nós também, claro, colocamos, né, pedidos na lista de oração da igreja, muitos irmãos já sabendo e orando, a igreja que ela participa lá também, o pastor marcou aquele relógio de oração, e foi muita gente intercedendo e orando, mas o fato assim, é que Deus respondeu às nossas orações, a oração da igreja do Parque São Basílio, meus irmãos aí do coro masculino, que eu alimentava todo dia com notícias, e eles botando, não, estamos orando, e toda a igreja orando, porque passado uns 2 dias, depois dela estar no CTI, que é quando os médicos ligam, a situação de surpresa. Olha, a dona Loides, né, ela nos surpreendeu a posição dos médicos, né? Não houve a intubação, né? E ela nos surpreendeu, que está recuperando muito bem, se continuar assim, e a cada dia a questão era de surpresa dos médicos. É claro que isso trazia muita alegria para as nossas vidas, e ao mesmo tempo confiando, Deus está operando, Deus está agindo. E aí, irmãos, a gente... fiquei firmado até numa frase lá, que quando a gente coloca nossas expectativas no conhecimento humano, né, com certeza eles são frustrados. E com essas atitudes de surpresa e de espanto. Por quê? Quando a gente deposita a confiança em Deus, a nossa expectativa nele, né, nós sabemos que aí Deus age de maneira poderosa e que nos traz a alegria. Então, eu criei a expectativa da médica, que achava que, de repente, olha, não entubando, a situação vai piorar, ela realmente ficou surpresa e espantosa. E a minha mãe, então, recebeu a alta, já está em casa, é claro, ainda com os medicamentos, precisando tomar, já fazendo a fisioterapia, já andando com dificuldade, porque ficou 16 dias internados, né? Então, fica o corpo debilitado. Mas nós já estamos louvando ao Senhor, estamos glorificando, porque o Senhor proveu, né, essa cura na vida da minha mãe, e Ele é grande,
e muito digno, né, de ser louvado, como está o tema deste culto. E nesse período nós ficamos lendo, como sempre, lendo a palavra, mas eu estava até nessa semana lendo o livro de Hebreus, e exatamente no capítulo 11, os heróis da fé, e parei no verso 6, que os irmãos conhecem, eu vou ler na linguagem de hoje. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Em outras versões, diz que Ele é galardoador para os que o buscam, né, que fala. Então, irmãos, esse texto aqui, e a gente tem a certeza, a gente tem que ter fé, mas é crer que Deus existe, que Deus age e que Ele é abençoador, que Ele realmente traz recompensa para aqueles que o buscam e buscam com fé. Logo no verso 13 adiante, aí o verso, capítulo 13, verso 8, vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então nós temos que estar firmado na palavra do Senhor, crer nestas promessas, que eu sei que o momento é de aflição, é de tristeza e é de muita dificuldade. E a gente fala assim, as pessoas que nos ouvem falam, mas aconteceu com você, de repente com outros. Não, mas Deus é soberano. Mesmo que se, por um momento, Deus tivesse levado a minha mãe neste período, nós teríamos também que glorificar ao Senhor, né? Porque, primeiro, que é uma serva do Senhor, estaria na presença dela. Mas eu até me esqueci o que eu quero colocar. Antes mesmo dessa enfermidade, minha mãe dizia assim, conversava muito com ela e todos lá, e com os irmãos também. Eu peço tanto a Deus que não me leve neste período dessa enfermidade, para dizer que eu morri da Covid. Olha a ideia dela, né? Que pensava. E até porque nós sabemos, irmão, né, que a dificuldade, como está sendo os velórios, sepultamentos nessa situação. Nós, como cristãos, né, que embora seja até um momento, um paradoxo para muitos, que é um momento de partida de um servo do Senhor na família, mas às vezes é um momento de celebração da vida, quando podemos reunir, né, até para despedir dos nossos quando partem. E nós estamos vivendo um momento em que esta realidade não é possível devido à morte por essa doença do Covid-19. É quando, então, a gente fica ausente, não vê, né, e ela, então, lá mesmo, depois ela orava, Senhor, permita que eu veja meus filhos. E o foco da nossa oração nesse período, irmão, foi assim, Senhor, atende o desejo do coração da minha mãe. Nós nos unimos também com esse desejo, que não leve neste momento da Covid. Ela está em casa, Deus é soberano e sabe quanto tempo ainda de vida dará a ela, né? Mas eu creio que para tudo tem um propósito. E com certeza Ele irá também nos mostrar, trazer discernimento, para que o nome dele seja cada dia mais honrado, glorificado e louvado. Então, irmãos, eu quero agradecer muito mais uma vez aos irmãos, à igreja, que com certeza eu sei que orou, o pastor, né, que muitas vezes eu passava a notícia, ele também, e numa dessas notícias, o pastor fez uma oração, gravou uma oração, está gravada lá comigo, que essa não apago não, pastor. Muito bom, foi muito confortante, e isso nos ajuda, nos dá força, saber que há irmãos junto conosco, né, lutando em oração. É uma prova muito grande, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você que está ouvindo esse testemunho, creia nisso. Procure buscar o Senhor, crendo que Ele existe, que é vivo. E firma a tua fé no Senhor, porque Ele é abençoador e pode estar cuidando de cada um de nós. Ainda Isaías 59:1 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Creiamos nisso, né? Deus está com seus ouvidos inclinados para o povo dele, naqueles que o buscam e o adoram em espírito e verdade, e com certeza trazendo respostas às nossas orações. E com esse texto, é claro, eu tenho que me lembrar que é do hino, né? Cristo estende sua forte mão. Pedacinho do coro, né, irmão? Lembras que nas horas de tristeza e aflição,
Cristo te estende sua forte mão. Oh, realidade, irmãos, que nós podemos experimentar nessa fase, porque é uma hora de tristeza, é de aflição, e nós podíamos ver isso todos os dias quando íamos ao hospital, nas faces das pessoas que estavam com seus doentes ali, irmãos. E pude conversar com alguns, levando uma palavra, pegando o nome também para estar orando, mas é um momento realmente de aflição. Nós ouvimos as notícias pela televisão, ficamos, né, com compaixão, coração conduído pela experiência das pessoas, que às vezes a gente não conhece, mas quando chega até nós, a situação é diferente. Mas, ó, que alegria! Nós temos um Deus também, que é digno de louvor, é muito grande, e realmente responde às nossas orações. Então, este é um momento que eu gostei aqui, né, de compartilhar com a igreja, para que possamos ficar firmes, convictos de que Deus tem ouvido a oração da igreja. Estamos distantes no culto, como temos feito, mas unidos em espírito, na presença do Senhor. E por isso vamos louvar ao Senhor agora. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tal obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecido. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Este é o nosso Deus, é o único digno de todo louvor, de toda gratidão, né? E nós iremos então agora, irmãos, estarmos orando em ações de graça, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito em nossas vidas, na vida da igreja, de cada membro, de cada organização, das suas famílias. Então convido a você agora a inclinar sua fronte, fechar seus olhos para se concentrar
e a igreja toda reunida, unidos neste momento, coloque diante do Senhor toda a sua gratidão. Agradeça a Deus pelo dia, agradeça por esta oportunidade de estarmos cultuando mais uma vez o Senhor, mesmo nesta forma, distantes fisicamente, mas entendendo que como igreja estamos unidas diante do Senhor. Agradeça a Deus pela vida da igreja, do Parque São Basílio, do qual você participa, por você, outro irmão da igreja que você congrega, porque é onde você recebe também a palavra do Senhor que te fortalece, que te fortifica na fé. Então agradeça a Deus pela vida do seu pastor, agradeça a Deus pela vida do nosso pastor Valdemir, porque o Senhor tem o sustentado, tem guardado, livrado e, acima de tudo, usado para que ele possa diariamente estar colocado essas mensagens que têm trazido o ânimo e a união da igreja. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos envolvidos na preparação deste culto, de gravação, que nesse período todo tenha acontecido com muita dedicação. Sejamos gratos a Deus pela vida de cada integrante envolvido na preparação desses cultos. Agradeça a Deus pela vida da sua família, agradeça a Deus pelo seu emprego, pelos recursos que o Senhor tem provido, pelo pão de cada dia. Seja grato. A palavra do Senhor nos orienta: em tudo dai graça. Agora agradeça a Deus também pela vitória que Ele tem dado a muitos dos teus servos. Na nossa mídia tem lá a lista também de agradecidos, de irmãos que têm agradecido a Deus por resposta de orações, por curas de enfermidade. Então coloque diante do Senhor essa gratidão, porque o Senhor tem atendido a oração da tua igreja. Ó soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos, Senhor, pelo dom da vida, pela saúde, pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, as nossas famílias, a Tua igreja. Nós Te louvamos e adoramos o Teu nome, Senhor, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor, porque Tu és esse Deus vivo que responde à oração dos Teus servos. Tu és esse Deus abençoador, Deus que traz recompensa para aqueles que o buscam. Por isso nós Te louvamos, Senhor, e Te adoramos. Muito obrigado, Senhor, pela vida da igreja denominada Parque São Basílio, que é esse organismo vivo que procura também, Senhor Deus, Te louvar e Te adorar. Obrigado pela vida do nosso pastor, de todos os irmãos envolvidos na preparação do culto. E continue, Senhor Deus, com as Suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, trazendo-nos sempre livramento, nos guardando de todos os males, mas a cada dia ajudando-nos, Senhor Deus, a sermos adoradores em espírito e em verdade. É o que Te rogamos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Fazer a leitura bíblica. Você vai entrar com... Eu vou agora. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero diante do Teu altar. As minhas mãos
as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Amém, né? Irmãos, façamos essa leitura bíblica, então, que está na nossa ordem de culto, que está no nosso cenário para o culto cristão de número 20, e o título é Grande é o Senhor. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor. Glórias a Deus, né, por essa palavra. E ali, irmão, contem para os outros, né, todos os seus atos. É o testemunho, né, que cada um dá e declarando o poder de Deus nas nossas vidas. Precisamos estar contando o que Deus tem feito no meio do seu povo. Nós vamos agora para mais um momento de oração, e neste momento eu vou estar conduzindo então os irmãos para alguns temas específicos, né, para estarmos orando como sempre temos feito neste culto de oração. Então, mais uma vez, te convido a inclinar sua fronte, fechar seus olhos e comecem a orar pela igreja. A igreja que sou eu e você, mas que nós denominamos aqui Igreja Batista do Parque São Basílio, e o pedido era para que ela esteja no centro da vontade de Deus. Perceba bem isso, irmãos, a igreja sou eu e você, estar no centro da vontade de Deus. Peça isso ao Senhor. Orem pela vida do nosso pastor Valdemir e sua família, para que o Senhor continue a cada dia capacitando e ungindo também teu servo, para conduzir todo este rebanho que tem estado sob a sua responsabilidade, sempre orientando segundo a palavra do Senhor. Coloca diante de Deus também os demais pastores da nossa igreja, com suas famílias, para que o Senhor os abençoe, os guarde, os protejam. Orem pelas organizações da igreja, pelas lideranças. Sei que muitos ainda estão ativos, trabalhando, outros ainda por conta dessa situação, sem algumas atividades, mas de qualquer forma deve estar orando por sua organização, pela igreja. Então coloque diante do Senhor toda a liderança da igreja. Orem pelas famílias da igreja, para que Deus possa a cada dia fortificar os laços conjugais, os relacionamentos dos pais com os filhos, filhos com os pais. Quando vemos e ouvimos nesse tempo de isolamento, tantas famílias, às vezes até reclamando, porque está junto com os filhos, das dificuldades que enfrentam, mas esta oportunidade até para criar relacionamentos, para ajustar a família, e ela está fortificada como uma célula sadia dentro da sociedade. Então, oramos a Deus por isso. Coloque diante do Senhor também os idosos da nossa igreja, da nossa comunidade, muitos que realmente não têm oportunidade de estar saindo, às vezes só está na sua casa, mas para que o Senhor também os fortifique, os conforte e os guarde.
Agora, vamos orar pela nossa nação, do nosso país. Peça a Deus pela vida das pessoas que nos governam, a pessoa do presidente, sua equipe de ministros, os governadores, prefeitos, para que o Senhor possa estar dando sabedoria a esses homens, para que possa fazer um governo que seja bom aos olhos do Senhor. Orem pelos poderes também, judiciário, legislativo, executivo. Quanto preciso da ação de Deus na vida dos homens que compõem esses poderes. Clame ao Senhor. Orem pelas nossas forças armadas também, militares, civis, diante do quadro de violência que temos enfrentado, especialmente no Rio de Janeiro. Que o Senhor esteja conduzindo todo este processo. Este ano é um ano ainda que se propõe a eleições municipais. E, irmãos, oremos pela classe política do Brasil. Quantos escândalos! Peça a Deus para que repreenda esse espírito da corrupção instalado dentro da classe política. São homens, são pessoas, mas que estão com espírito de ganância. E nós podemos aclamar ao Senhor para que seja repreendido. Eu me lembro de alguns anos atrás, não sei especificar qual ano, mas nós tivemos uma campanha de oração dirigida pela Junta de Missões Nacionais, em que foram 100 dias de oração. E num desses dias, inclusive eu estava dirigindo o culto de oração, e o tema era: ore para que repreenda o espírito da corrupção no nosso país. Isso foi bem antes da Lava Jato, irmão, mas as coisas começaram a acontecer. Olha como Deus age. Nós temos que crer que Ele age, Ele é soberano. Então coloque a nossa nação nas mãos do Senhor. Clame a Deus sobre as populações também mais carentes, que estão ainda desassistidas em suas necessidades básicas, para que o socorro também possa chegar até elas. Orem para os que estão desempregados, muitos perderam seus empregos, ainda não conseguiram voltar ou se colocar, para que o Senhor também tenha misericórdia. Orem pelos empresários que fecharam seus negócios, muitos não tiveram também a chance de ainda reabri-los. Que o Senhor os sustente, os guarde, e que eles não desanimem. Orem pelas famílias da sociedade, neste momento aí que estamos vivendo, que essas famílias também sejam abençoadas e guardadas pelo Senhor, que possa haver paz, que elas possam buscar a presença de Deus e juntas experimentarem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo em seus lares. Orem pelas famílias enlutadas, quantos que têm perdido seus entes queridos e estão num momento de dor, de aflição, tristeza. Que o Espírito Santo traga consolação a esses corações. Agora orem pelos missionários também que estão nos países distantes, pregando a mensagem do Senhor, alguns com dificuldades também devido ao problema, mas que o Senhor também os proteja, que dê a provisão de cada dia e que os motive também no serviço do Senhor. E orem pela igreja do Senhor espalhada na face da terra. Temos a igreja sofredora que se reúne às vezes às madrugadas, escondida, perseguida, e outras nos países com liberdade, para que seja o momento da igreja se voltar para Deus,
buscar a sua presença, pedir a sua direção e orientação no momento em que vivemos. Ó Deus de amor, recebe o clamor da tua igreja e tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus diz assim pra gente: é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Como é bom ouvir o que o irmão Carlos já disse, já o testemunho que ele nos trouxe. Como é bom. É bom ouvir a voz de Deus nesse momento de culto de oração, de louvor e adoração. Louvemos a Deus com o hino 318 do Inário para o culto cristão. Que alegria é crer em Cristo. Boa noite, meu irmão, que eu não tive a honra de falar com você nessa noite. Deus te abençoe, abençoe sua família e vamos louvar a Deus juntos. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Salmos 9, 10. Que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faz em minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faz em minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, meu amigo e Salvador. Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor. Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faz em minha fé crescer. Amém. Irmão, nós teremos mais um momento de oração e, mais uma vez, vou dirigindo os irmãos com os temas. Então, começamos a orar. Orem pelas nações do mundo que estão sofrendo esta pandemia. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia das pessoas, dos seus dirigentes. Especialmente a América do Sul, nós sabemos que tem muitos países que a situação não está fácil. Nosso Brasil ainda vive um momento difícil também. Por isso devemos continuar orando ao Senhor. Clame pelas vidas
dos enfermos que estão sendo acometidos, né, por esta enfermidade. Peçam a Deus também pela vida dos familiares, as pessoas que os acompanham, que é um momento realmente de aflição, mas que possam ter fé em Deus. O Espírito Santo venha ministrar isso na mente, no coração das pessoas envolvidas neste processo durante a enfermidade. Orem também a Deus pela vida dos profissionais de saúde que estão na frente de combate a esta enfermidade. E como eu sou grato também, irmãos, aos médicos que assistiram a minha mãe, aos enfermeiros, assistente social também que vinham falar conosco. É uma equipe grande dentro dos hospitais. Coloquemos todos eles nas mãos do Senhor, que eles possam continuar com dedicação, com amor ao próximo, cuidando daqueles que estão ali, tão sós, sentindo enfraquecidos, debilitados, para que eles possam levar ânimo também a essas pessoas. Orem a Deus que, para segundo a sua vontade, ilumine também a mente dos cientistas, pesquisadores que estão na pesquisa de uma vacina que venha controlar essa enfermidade. Já tem aparecido algumas em fase de teste, não se sabe os resultados efetivos, mas que Deus possa estar dirigindo esse momento, porque Ele é soberano e é no tempo dEle, assim cremos, mas podemos pedir para que Ele possa iluminar a mente desses homens da ciência. E agora, irmãos, tirem um tempinho, orem por aqueles nomes que estão na nossa relação de oração, que está na nossa mídia, né? No WhatsApp, do Telegram. Creio que você talvez já tenha memorizado os nomes das pessoas que estão direcionados ali pela letra que inicia o seu nome. Que seja um momento agora de clamor a Deus, para que Deus possa agir também na vida de cada um que tem enfrentado as suas enfermidades. Que traga paz ao coração daqueles que estão enfermos, que eles possam buscar realmente uma confiança no Senhor. Porque nós sabemos que, agindo Deus, quem impedirá? Que o Senhor possa estar operando milagres no meio do teu povo, trazendo vitória para que o nome dele seja glorificado, porque toda honra e toda glória é do Senhor. E agora você também, junto com a sua família, se você tem um pedido específico, seja o momento de se derramar aos pés do Senhor, colocar diante dele quais são seus planos ou aflições que tem sentido. Coloque na certeza de que o Senhor lhe dará uma resposta, lhe dará uma direção. Ó Senhor, mais uma vez chegamos à Tua presença diante desses pedidos colocados, na certeza de que o Senhor já os tenha recebido e responderá segundo a Sua vontade, que nós cremos e entendemos que ela é boa, perfeita e agradável, mas que o Senhor possa operar na vida das pessoas que estão enfermas, das pessoas que trabalham na área da saúde, dando-lhes forças, e que essas pessoas possam voltar-se para Ti, crer que realmente existe um Deus que é soberano, um Deus que vê todas as coisas, um Deus que opera milagres,
um Deus que cura, um Deus que salva em Cristo Jesus. Para aqueles que ainda não têm uma experiência ainda contigo, Teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa trabalhar nessas mentes, nos seus momentos de fraqueza ou debilitados, e venham entender o plano salvífico em Jesus Cristo na cruz do Calvário e entregar suas vidas ao Senhor, porque esse é o desejo do Senhor, que ninguém se perca. Então usa os Teus servos, a Tua igreja, para que possa a cada dia testemunhar dos Teus grandes feitos, falar da Tua palavra. Nós, como servos do Senhor, na nossa vizinhança, que possamos ser esses instrumentos nas Tuas mãos, para declarar que só Jesus Cristo salva, para que as pessoas possam entender que é um Deus que controla todas as coisas. Tudo que está aqui não é o acaso, nós não somos o acaso. Precisamos, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, proclamar esta mensagem. Usa-nos e ajuda-nos a cada dia. E tem misericórdia de nós, Senhor. É o que te pedimos. Em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé. Amém. Nesta hora passaremos a palavra, então, ao pastor Valdemir trará o recado de Deus para as nossas vidas. Com a permissão de Deus, irmãos, nós estamos dando continuidade ao estudo na carta primeira do apóstolo São Paulo aos crentes da cidade de Corinto. Terminamos então o capítulo 13 e estamos entrando nesse momento no capítulo 14. Vamos ler os 4 primeiros versículos e são esses 4 nos quais nós vamos fazer a nossa reflexão. 1 Coríntios, capítulo 14, 1, 2, 3 e 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versos de 1 a 4. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Literalmente, irmãos, o texto está dizendo assim: persigam como os caçadores perseguem a caça, o caminho do amor, com intensidade, com alma, com vigor e rigor. O amor é o parâmetro para o uso dos dons. É o caminho mais excelente de todos, e se andando fora dele, os fatos revelarão mais adiante que tudo que foi caminhado foi perda de tempo. A determinação de buscar com dedicação os dons espirituais não está endossando o se escolher um dom de preferência, porque isto iria de encontro às afirmações de Paulo
de que é o Espírito Santo quem dá o seu dom para o que for útil e como quer dar. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Mas a determinação existe. A determinação existe para que nós entendamos que é necessário buscar com dedicação o sermos usados pelo Espírito, pois todo crente em Jesus Cristo precisa e deve pedir a Deus com intensidade para ser usado pelo Espírito de Deus. Precisamos nos sujeitar ao propósito do Espírito Santo de Deus, que é o de abençoar a sua igreja, nos usando naquilo onde e como Ele quer nos usar. A afirmação busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, isto é, o da pregação, não está colocando a pregação como um dom mais espiritual do que os demais dons, isto é, como sendo o dom no qual o Espírito Santo se faz mais presente do que nos demais. Mas, sem dúvida está apontando este dom como o de maior praticidade. Afinal, é pela pregação que o Evangelho é divulgado, que o Evangelho é espalhado. E claro que não é só pela pregação, mas o principal meio de se pregar a mensagem do Evangelho chegar aos povos, chegar às nações, chegar como chegou até nós nos dias de hoje, é principalmente estabelecido em cima da pregação. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Meus amados, porque importa mais para o apóstolo a edificação da congregação, ele chama o dom de línguas para o destaque, no afã de compará-lo ao dom da profecia, pelas razões já expostas anteriormente nas nossas reflexões. Tudo que está sendo dito aqui é uma continuidade, os temas estão de volta aqui, ainda que não de forma clara, mas dentro das entrelinhas. Aqui está de volta o tema do amor, obviamente, mas está de volta também a questão da criancice espiritual, da infantilidade espiritual, da praticidade das coisas na igreja, da realidade da igreja de Corinto em relação àquilo que ela dizia ser e aquilo que ela vivia. O falar em línguas, esse foi o nosso comentário anteriormente, o falar em línguas era o dom preferido pelos membros da igreja de Corinto em sua infantilidade, por causa do seu charme, do fato de chamar mais atenção do que os demais. Lembramos que o dom de línguas existente no início da história da igreja nunca foi algo para beneficiar uma pessoa, uma determinada pessoa, ao cristão que passava então a falar numa língua que não conhecia e falar sem aprendê-la. Da mesma forma, era assim como todos os demais dons espirituais. Nenhum deles era ou é dado ainda hoje para o benefício pessoal de ninguém. Tal dom que ainda pode se repetir, se para isto houver um propósito de Deus, que estou falando do dom de línguas, se houver um propósito de Deus, ele pode se repetir, será sempre, no entanto, uma exceção, jamais uma regra. Mas, sem dúvida, ele foi basicamente um sinal para os judeus perceberem que Deus estava fazendo com os chamados cristãos algo tão imenso como o que acontecera no Antigo Testamento, e era ainda um sinal para os não crentes. Por isso, Paulo, um pouco mais adiante, vai até usar o exemplo de uma invasão estrangeira para explicar essa questão da língua estranha ou da língua não conhecida, né, dentro da igreja. De propósito, ele vai fazer isso um pouco no final, lá mais adiante, nesse capítulo. O dom foi dado para que a mensagem do Evangelho pudesse ser comunicada de forma milagrosa
aos que não convertidos, de repente ouviam a mensagem ser pregada, por isso que era um sinal para os não crentes, porque de repente eles ouviam a mensagem sendo pregada em sua língua nativa, mas falada por alguém que esse tal converso sabia que essa pessoa não falava. Como é que ele está falando da minha língua? Eu sei que ele não sabe falar a minha língua. Então ele prestava atenção naquilo, ele percebia que havia algo ali sobrenatural e então dava atenção ao que estava sendo dito e, na grande maioria das vezes, era levado a Cristo. Numa igreja cosmopolita, como a da cidade de Corinto, para onde vinham pessoas dos mais diversos lugares, isto foi, sem dúvida, amados e amadas, um recurso extraordinário do Espírito Santo para a pregação do Evangelho. Só que na igreja de Corinto, a tendência ao exibicionismo estava levando a vários membros da igreja a desejarem tanto este dom de línguas que, ao que parece, vários deles se deixavam então levar pelo êxtase. Então eles falavam o que os demais não conseguiam entender, mas como falavam o que os demais membros da igreja não podiam entender, esses demais membros achavam que a tal pessoa recebera o dom de falar numa língua que não sabia falar. O irmão começou lá a orar e falar algo que não estava sendo entendido. Então, daqui, bem, eu não estou entendendo, então porque ele está sendo usado pelo Espírito de Deus com esse dom, que é um dom tão importante, não é? tão chamativo. Então não foi sem razões que Paulo alertou, porque, como eu disse, irmãos, a gente estuda a Bíblia no texto e no contexto, a Bíblia é um todo. Não podemos se isolar em partes, seja esta ou aquela, porque a gente pode correr risco de formular ensinos que não têm coerência depois. Não foi sem razões que Paulo alertou a uma parte dos membros da igreja corintiniana a não se esquecer do passado pagão que eles tinham tido. E nós sabemos que entre os pagãos, uma das práticas mais comuns era a glossolalia. Era o falar em línguas ou em sons que as pessoas não entendiam quando eles entravam no êxtase do seu culto. Por que Paulo tem que lembrar aos membros de Corinto, como fez, né, sobre o passado deles? Não foi uma lembrança sem razão, havia uma razão. O que motivou esse versículo 2 não era propriamente o dom de falar em línguas para que estrangeiros presentes pudessem entender o Evangelho na língua materna, mas sim as manifestações de membros da igreja que ou já tinham sido usados pelo Espírito Santo para falar numa língua desconhecida em algum momento dos cultos, ou membros que, ansiosos para ter este dom, estavam fabricando o mesmo. Haverá motivos para que Paulo venha a determinar, neste capítulo 14, no versículo 28, que se alguém viesse a falar o que não se podia entender, que houvesse intérpretes, não havendo que se calasse. É fácil entender porque vai haver esta determinação. Se fora uma língua, idioma, daquelas usadas pelo Espírito Santo na igreja, alguém entenderia. Alguém que falava aquele idioma, que conhecia aquele idioma, ia entender. Agora, se fosse o produto da emoção, não apareceria intérpretes. A menos que alguém se aventurasse a saber que não estava entendendo nada e resolvesse interpretar. Mas parece que Paulo não achava que a igreja poderia ter chegado a esse ponto de ter esse tipo de gente, que eu acredito hoje não é tão difícil, não é? Aparecer. Então, não havendo intérprete, porque ninguém realmente se via dotado para explicar o que o outro estava falando, ele não aparecia para interpretar, a pessoa que começou a falar tinha que se calar, porque essa era a determinação apostólica. Há intérpretes que, estudando o contexto da cidade de Corinto, acham que o problema estava sendo causado principalmente por mulheres convertidas, advindas do contexto pagão, porque no paganismo de Corinto, em especial, as mulheres que se tornavam sacerdotisas eram conhecidas pelo hábito de falar e falar muito.
O fato é que Paulo chamou a atenção para o fato que aquela maneira de se orar em línguas tornava quem falava incompreensível aos que o ouviam ou a ouviam, porque este era o dom a ser dado quando se precisava alcançar estrangeiros. Não havendo esta razão, a maneira de se orar se tornava num mistério. A palavra grega mistéria, que é a palavra que aparece usada por Paulo neste texto, explica o comentário internacional do grego do Novo Testamento, ainda não traduzido para o português, pode significar algo que não se conhece e não necessariamente algo sobrenatural. Interessante que a palavra mistério, no sentido de algo sobrenatural, era mais a palavra sacramento, não é? Que parece que permaneceu durante muito tempo entre os cristãos primitivos com essa ideia, mas depois assumiu também um outro tipo de significação, não é? Que não era aquela que cremos dos tempos do Novo Testamento. Curiosamente, o apóstolo, é curioso isso, porque ele nem quis julgar a honestidade dos que estavam fazendo isso, mas ele mostrará mais adiante de que no culto o que se tem de fazer é o que vai edificar a todos. Há versões no qual o texto, pois quem fala em língua, pois quem fala em língua estranha ou desconhecida. Na versão da NVI não aparece nenhum dos dois adjetivos, nem na versão transformadora, nem na católica, mas o adjetivo estranha aparece na King James, a versão do Rei Tiago, chamada de 1611, em português. E o adjetivo desconhecida, língua desconhecida, aparece na versão Almeida, corrigida fiel. Seja como for, os adjetivos estranha ou desconhecida não significam sobrenaturais no sentido de inexistente, mas sim algo que se fala, mas que não é conhecida por quem está falando. Alguém começou a falar alguma coisa que existia, que era o idioma existente, mas que aquela pessoa até então não sabia falar. É nesse sentido, então, que a palavra desconhecida e estranha poderia ser usada, mas que outras traduções, de acordo com os manuscritos, não trazem mais nas suas traduções. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Paulo, então, continua a comparar a profecia, a pregação, com o falar em línguas. Ele lembra que o pregador ajuda na construção emocional da alma de quem o ouve, encoraja os ouvintes e serve como instrumento de consolo. Não é sem razões que Barnabé, chamado de profeta, também era chamado de o filho da consolação. Atos 4:36. Por quê? Por ser profeta, era um pregador. E por ser um pregador, ele trazia mensagens de consolo aos seus ouvintes. Eis um desafio para nós pregadores. Se temos de fato este dom de Deus, caracterizemo-nos como os que ajudam no equilíbrio emocional dos que nos ouvem, encorajemos os desanimados e nos deixemos usar como filhos da consolação, filhos do Espírito Santo. Portanto, no início do nosso culto, irmão Carlos usou uma mensagem de consolação, de conforto, né? Trazendo o que Deus fez com a sua mamãe. E, sem dúvida, nós que o ouvimos e os irmãos que estão ouvindo, se sentiram confortados, consolados, porque isso nos traz alento. Então, por isso que o dom de profecia, de pregação, está acima, não de mais de importância no sentido de que o Espírito Santo está mais ali com ele do que dos outros, não, mas pela sua praticidade, pela sua utilidade. No versículo 26 deste capítulo 14, nós vamos ver que Paulo vai falar do controle sobre os que falam em línguas, e no 32 ele vai falar do controle também sobre os que são profetas e pregadores. Mas aqui, outra vez, ele destacou a praticidade da pregação sobre o falar em línguas, afirmando que quem fala em língua a si mesmo se edifica.
Como no versículo 26 desse capítulo 14, ele mencionará o se falar em línguas também como uma forma de edificar a igreja, fica claro que este tipo de língua aqui mencionado, que tem a ver com a língua mencionada nesse versículo 2, era mesmo produto de uma manifestação emocional, do tipo que existia nos cultos pagãos de Corinto. Na melhor das hipóteses, irmãos, era um arroubo emocional, que não deve, no entanto, ser estimulado no culto, pois não tem a ver com a edificação, e a gente tem histórias muito ruins do que gente descontrolada pode fazer por se deixar dominar pelo que chamam do Espírito Santo, mas que do Espírito de Deus nada tem. Li há certo tempo a experiência de um missionário que trabalhava com traduções de língua, ligado, acho que a Wycliffe, como é o pastor Tiago, né? E a Aline, e ele estava fora do seu campo de trabalho, ele estava trabalhando numa região da África, e foi assistir um culto de uma igreja carismática. E, de repente, os irmãos começaram a falar de forma ininteligível, e alguns que não estavam falando diziam assim, o Espírito está falando, o Espírito está batizando, né? Como é o termo dos irmãos pentecostais. Mas, em dado momento, aquele pastor, aquele missionário se levantou e se retirou da igreja. E ficou lá do lado de fora. Alguns estranharam, né, aquilo, e depois que acabou o culto, o pastor da igreja veio falar com ele. E ele disse: o senhor sabe o que esse pessoal estava falando, pastor? Não, é o Espírito. Não, senhor. Era o Espírito sim, mas não era o Espírito Santo. Eu conheço o que eles estavam falando. É o dialeto do povo que eu trabalho. Eles estavam blasfemando do nome de Jesus Cristo. Estavam desrespeitando o nome de Jesus e a sua igreja toda dizendo aleluia e amém. E o pastor não sabia o que dizer, respeitava muito aquele homem, não é? Sabia que ele era uma pessoa íntegra e não estaria, obviamente, inventando aquela história. Então o pastor disse: o irmão tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com isso, porque quantas vezes isso já aconteceu, pastor, na sua igreja? Desse linguajar incompreensível e ininteligível, e as pessoas acharem bem intencionadas de que quem está falando, ou os que estão falando, estão glorificando a Deus, e não estão. Ao contrário, estão blasfemando do nome do Senhor, estão sendo usados por Satanás. A Bíblia diz, irmãos, para não darmos lugar ao diabo. E muitas vezes, sem perceber, a gente pode fazer isso, né? E Satanás pode usar o emocionalismo humano, o desequilíbrio humano, para levar as pessoas a fazerem coisas que não querem fazer, mas a fazerem coisas que, na verdade, estarão indo para se cumprir de acordo com o seu interesse. Por isso, a decência e ordem, que também vai ser recomendada pelo apóstolo no final deste capítulo. Façam tudo com decência e ordem. É pernicioso o culto formal, sem vida, sem emoção, mas é desastroso o culto onde a emoção suplanta a razão, suplanta a coerência. Eu vou lhes dar um exemplo de um culto onde há emoção, onde há alegria, mas onde não há desordem. Um culto de língua estranha. De língua estranha, não de língua que não existe, porque o culto é feito em árabe. Os irmãos estão louvando em árabe. É uma língua estranha, então, por causa disso, é um culto, como eu disse, com emoção, com alegria, mas a gente percebe que na congregação existe controle, existe ordem. Vamos assistir um pouco esse vídeo? Egípcia, que teve permissão do governo para fazer esse culto, porque eles são perseguidos.
Observe a congregação. Grupo de louvor. Faces alegres, emoção, você vê na expressão das pessoas, mas todo mundo no seu lugarzinho, ninguém saindo, pulando para lá e para cá, quando muito levantando a mão, igual se faz aqui, não é? Então, uma música gostosa, bom de ouvir, dá até vontade da gente sacudir mesmo, né? Mas, no entanto, irmãos, é a prova inconteste de que pode haver emoção, pode haver alegria, o culto não tem que ser sem graça, usando as expressões humanas, mas não tem que ser uma desordem, onde as pessoas, se dizendo tomadas pelo Senhor, fazem o que bem entendem, não é? Porque isso não está certo. O Espírito é controle. O Espírito de Deus significa controle do Espírito de Deus. E o Senhor não faz nada que possa significar desordem. Que possa significar desordem. Que Deus nos abençoe, não é? E que nos ajude a prosseguir no nosso estudo. Vamos então para o encerramento do nosso culto nesse momento. Vamos impetrar a bênção final e aí encerrar com o piano, mais tranquilo, etc. e tal. Eu estou trabalhando, tentando fazer uma versão desta música, já está quase no final, para depois passar aí para o grupo de louvor, para o pessoal cantar aí, viu? Por favor, sejam mais ou menos iguais, não vão sair, porque ela é muito bonita, dá vontade. Né? Muito bem. Senhor, nosso Pai Celestial, obrigado por termos sido convocados para sermos parte da Tua igreja. Dá-nos então, pelo Teu Espírito Santo, acima de tudo, amor. Amor, para podermos te servir, servindo ao próximo como Tua igreja. E agora, Senhor, ajuda-nos a crer que por Tua causa nunca seremos provados, além das nossas forças, pois estaremos guardados pela Tua graça, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador absoluto. Amém, amém e amém.